Sabe aquela TV que você está querendo há muito tempo comprar para presentear aquela pessoa em especial? Aqui na G. Aronson tem. Aliás, Imagine uma rede de lojas tão famosa em São Paulo que nos anos 70 e 80, disputar espaço com Arapuã, Mesbah e Casas Bahia parecia apenas questão de tempo. Um império que empregava milhares de pessoas, estampava anúncios em jornais, tinha vitrines sempre lotadas e que chegou a ser chamado de o inimigo número 1 dos preços altos. Agora, imagine esse mesmo império entrando em colapso silencioso. Sem alarde, sem escândalo estampado em primeira página, apenas dívidas que se acumulavam, decisões arriscadas e um episódio traumático que mudaria para sempre o rumo de seu fundador. Essa é a história das lojas G. Aronson, uma marca que durante décadas foi sinônimo de consumo popular e esperança de modernidade, mas que em 1999 fechou suas portas de vez, decretando falência após mais de meio século de existência. Mas por que ninguém fala sobre ela? Como uma rede tão poderosa, tão presente no cotidiano de milhares de brasileiros, conseguiu desaparecer quase sem deixar rastros? E mais importante, o que a queda da G. Aronson nos ensina sobre o futuro do varejo e sobre a forma como empresas que parecem sólidas podem ruir de um dia para o outro? Hoje nós vamos revisitar essa história. Uma história de sonhos, dívidas, um sequestro dramático e um fim inesperado. E talvez, ao final, você descubra que o passado da G. Aronson não é tão distante da realidade das empresas que conhecemos hoje. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar outras histórias que a propaganda não conta. Histórias de marcas, impérios e quedas que mudaram o Brasil e o mundo. São Paulo, décadas de 70 e 80. O coração comercial do Brasil pulsava em ritmo acelerado. Ruas movimentadas, vitrines chamativas e anúncios no rádio e na TV disputavam a atenção de um consumidor que começava a sonhar mais alto. Era o Brasil do milagre econômico, da promessa de crescimento, mas também das desigualdades gritantes. Nesse cenário, uma marca surgia como a alternativa para quem queria comprar mais, pagando menos. As lojas G. Aronson. O nome pode não soar tão presente hoje quanto a Arapuã, mas naquela época, a G. Aronson era uma verdadeira potência. Seus comerciais reforçavam uma ideia simples, mas poderosa: qualidade com preço baixo. Para uma população que começava a se endividar para ter acesso a eletrodomésticos, móveis e utilidades, essa promessa era irresistível. Mas é aqui que começa o mistério. Porque apesar de ter construído um legado sólido, com dezenas de lojas e milhares de clientes fiéis, a G. Aronson entrou em um processo de declínio silencioso. Pouca gente percebeu o momento exato em que aquela marca tão presente começou a desaparecer. E o que torna essa história ainda mais surpreendente é que o fim da G. Aronson não veio apenas da concorrência ou da má gestão. Ele se mistura a fatores externos, como a explosão do crédito, a mudança no comportamento do consumidor e até um evento dramático na vida de seu fundador. Um sequestro que deixaria marcas profundas não só em sua vida pessoal, mas também nos rumos da empresa. Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória completa da G. Aronson, das origens humildes de Girs Aronson, imigrante que chegou ao Brasil ainda criança, até o auge de sua rede de lojas, da promessa de ser o inimigo número 1 dos preços altos, ao colapso decretado em 1999. E mais, vamos entender como a queda dessa rede não foi apenas sobre uma empresa que faliu, foi também sobre a transformação do Brasil, sobre o poder de compra do consumidor e sobre os riscos que qualquer negócio corre quando não consegue acompanhar a velocidade das mudanças do ambiente ao seu redor. Para entender a história da G. Aronson, a gente precisa voltar lá atrás, no começo de tudo. Imagine São Paulo, nos anos 40. Ruas agitadas, comércio fervendo no centro, vitrines cheias de novidades. Foi nesse cenário que um imigrante lituano chamado Girs Aronson começou a escrever sua trajetória. Ele chegou ao Brasil ainda criança, cresceu em Curitiba e, como tantos outros meninos daquela época, precisou aprender cedo a se virar.
Aos 12 anos, já vendia bilhetes de loteria pelas ruas. Era pouco dinheiro, mas era ali que ele entendia, na prática, como lidar com gente, como negociar, como chamar a atenção. Essa vivência moldou o comerciante que, anos depois, iria transformar seu nome em marca. Quando adulto, Girs foi chamado para representar uma empresa de casacos de pele no Rio de Janeiro. E deu certo. Tanto que decidiu abrir sua própria loja em São Paulo, no coração da cidade, na famosa rua Conselheiro Crispiniano. Essa foi a primeira semente daquilo que viria a ser a G. Aronson. Na época, a loja vendia roupas e casacos, um comércio comum. Mas Aronson já mostrava um diferencial. Ele brigava no preço. Se alguém vendia por X, ele colocava por X menos e fazia volume. Em um mês, chegou a vender 170 casacos. Com esse sucesso, comprou um Dodge, um carro da moda na época, que simbolizava que o negócio estava com gás de verdade. Mas foi um episódio inesperado que mudou completamente o destino da empresa. Girs comprou por quase nada o estoque de fogões de uma loja que havia falido. Colocou tudo à venda, confiante de que estava fazendo um grande negócio, até descobrir que o Mapping, um dos gigantes do comércio paulistano, vendia os mesmos fogões ainda mais baratos. Qualquer outro comerciante teria recuado. Girs não. Ele tomou a decisão no ato, baixou ainda mais os preços, transformando o prejuízo, que parecia inevitável, em uma estratégia ousada. O que aconteceu em seguida foi cena de filme. Filas na porta, consumidores disputando fogões, loja abarrotada. O giro foi tão grande que Girs fez algo ainda mais ousado. Ligou direto para o fabricante e comprou 400 unidades à vista, garantindo um desconto enorme e consolidando sua fama. Esse foi o clique. Ele percebeu que eletrodomésticos e utilidades domésticas podiam dar muito mais retorno do que tecidos e casacos, porque aquilo não era só uma compra, era um sonho. Quem levava um fogão ou uma geladeira para casa estava subindo de nível, conquistando status, realizando um desejo da família. Daí em diante, a mudança de rota estava feita. As lojas passaram a apostar cada vez mais nos eletros, e o slogan virou marca registrada, o inimigo número 1 dos preços altos. Não era propaganda vazia. Girs ia pessoalmente conferir os preços da concorrência, anotava tudo e mandava derrubar os valores nas prateleiras, e funcionava. Nos anos 70, a G. Aronson já tinha virado potência. Chegou a 34 lojas espalhadas pela Grande São Paulo, várias em shoppings, empregando mais de 1.000 pessoas. O faturamento estava estimado em 250 milhões de reais por ano, coisa de rede grande mesmo. Para muita gente, era lá que se comprava o primeiro televisor da casa, o primeiro fogão novo, aquela geladeira sonhada. Era um pedacinho de futuro que cabia no bolso. Curiosidade, Girs era tão simples que ia trabalhar de bicicleta. Simples, gente fina, tão próximo do cliente quanto o caixa da loja, mesmo sendo dono de uma rede gigante. E olha que a empresa era tão forte em escala que virou um dos maiores compradores de geladeiras Frigidaire do país. Outra curiosidade é que, junto com a expansão nos eletrodomésticos, Girs criou a Gurilândia, uma loja voltada a artigos infantis, aproveitando o movimento das famílias que compravam móveis e eletros e, ao mesmo tempo, precisavam de itens para os filhos. Era uma forma de diversificar e aumentar ainda mais o ticket médio das vendas. Mas é importante lembrar, apesar do crescimento, o modelo tinha um ponto frágil. A margem de lucro era apertada e o negócio dependia demais de compras a prazo. Enquanto o Brasil vivia o milagre econômico, período marcado por um crescimento acelerado da economia entre os anos 1968 e 1973, isso não era problema. Mas quando vieram as crises, a inflação descontrolada e a concorrência cada vez mais agressiva, essa estrutura começou a tremer. Até aqui, parecia que nada poderia parar a G. Aronson. Eram décadas de crescimento, lojas cheias, slogan forte e presença no imaginário do consumidor paulista. Mas toda grande história tem seu ponto de virada. E para G. Aronson, começou a aparecer na virada dos anos 80. O Brasil mergulhava em um período turbulento. Inflação fora de controle, salários corroídos mês a mês e consumidores cada vez mais endividados. Para uma rede cujo fôlego dependia exclusivamente de margens apertadas e vendas a prazo, esse cenário era devastador. O que antes era fila de clientes comprando fogões e geladeiras, agora começava a se transformar em inadimplência, calotes e estoque parado. Em 1991, a empresa não aguentou a pressão e pediu sua primeira concordata,
Hoje equivale ao que a gente chama de recuperação judicial. Foi um choque, mas Gists surpreendeu o mercado. Com esforço e negociação, conseguiu quitar as dívidas antes do prazo. Muitos acreditaram que era o renascimento da rede. Só que as rachaduras continuavam a se abrir. Durante os anos 90, a concorrência se tornou ainda mais feroz. Redes como Casas Bahia e Ponto Frio dominavam o crédito popular, enquanto os supermercados entravam agressivamente no mercado de eletrodomésticos, vendendo fogões e TVs como produto de isca, muitas vezes mais baratos do que as próprias lojas especializadas conseguiam comprar dos fabricantes. Para G. Aronson, que sempre baseou sua força em preços baixos, isso foi um golpe duro. Em 1998, a rede entrou novamente com pedido de concordata, agora com dívidas da ordem de 65 milhões de reais. Era muito dinheiro. 50 milhões com fornecedores e o restante com bancos. O plano era pagar em 2 parcelas anuais, mas a primeira, que deveria ter sido quitada em janeiro de 1999, não foi paga. A Justiça deu 48 horas para o depósito de cerca de 24 milhões de reais. A empresa não conseguiu cumprir. No meio desse turbilhão, aconteceu algo que abalaria não só os negócios, mas também a vida pessoal de Gists. Em setembro de 1998, ele foi sequestrado. Foram 14 dias de cativeiro. A libertação ocorreu após o pagamento de 117 mil reais em resgate, valor negociado pelo filho dele, Gerson Aronson. Ele saiu machucado, literalmente com o nariz fraturado e profundamente abalado. Imagine a cena, o homem que ergueu um império a partir do nada, que sempre pedalava de bicicleta até o trabalho, agora fragilizado por um trauma que o marcou para sempre. Em maio de 1999, a rede já havia se reduzido dramaticamente. Só 6 lojas restavam abertas. Os pontos em shoppings foram desocupados e até a lojas do Gugu chegou a assumir 3 destes pontos. Não havia mais como voltar. Menos de um ano depois, em 1º de junho de 1999, veio o desfecho inevitável. A Justiça decretou a falência da G. Aronson. Era o fim oficial de uma rede que, durante 55 anos, tinha sido parte da paisagem de São Paulo, empregando mais de 1.000 pessoas e vendendo sonhos em forma de eletrodomésticos. Mesmo diante desse colapso, Gists encontrou forças para recomeçar. Em setembro de 2000, com 83 anos, ele inaugurou uma nova loja, 20 metros quadrados, no mesmo endereço de sempre, com o apoio dos filhos. GA Utilidades Domésticas. Em novembro, abriu outra unidade grande, 700 metros quadrados, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Chegou a manter 4 lojas, com vendas mensais estimadas em até 300 mil reais. Em abril de 2004, o ciclo de Gists Aronson chegou ao fim. Aos 93 anos, o comerciante que transformou o varejo paulista faleceu, e a continuidade de sua obra ficou nas mãos dos filhos, sobretudo de Gerson Aronson. Mas sem a figura do patriarca, aquele que imprimia carisma, ousadia e a visão do negócio, o projeto perdeu o brilho. Aos poucos, as lojas foram sendo fechadas e a marca, que já foi sinônimo de sonho acessível, desapareceu do mercado. Hoje, nenhuma unidade da G. Aronson ou da GA Utilidades Domésticas resiste. O que permanece é a memória de uma rede que fez parte da vida de milhares de brasileiros. Para muita gente, foi ali que se comprou o primeiro fogão, a primeira TV ou a primeira geladeira da família. Mais do que uma loja, a G. Aronson representou um pedaço da história de São Paulo e um símbolo de como até os maiores impérios do comércio podem se transformar em lembrança. É emocionante pensar que, mesmo depois de todo o tombo, ele pagou funcionários antes de quitação de dívidas. Era sua forma de retribuir lealdade, um ato de honra em meio à ruína. Quando a Justiça decretou a falência da G. Aronson em junho de 1999, não foi apenas uma empresa que deixou de existir. Foi o fim de um pedaço da história do consumo em São Paulo. Uma marca que durante décadas foi sinônimo de sonho de classe média, de vitrines iluminadas e do bordão "o inimigo número 1 dos preços altos", virou apenas lembrança. O caso Aronson é mais do que o retrato de uma falência. É uma lição sobre o Brasil, sobre o varejo e sobre a vida.
Ele nos mostra que não basta ter preços baixos nem mesmo clientela fiel. É preciso inovar, se reinventar, adaptar-se a um mercado que não perdoa quem fica parado. Quando os supermercados começaram a vender eletrodomésticos como isca, abaixo do custo, a lógica que sustentava a G. Aronson simplesmente desmoronou. Mas se a história termina em falência, ela também se eterniza em dignidade. Girs Aronson não foi só empresário. Foi um menino pobre que começou vendendo bilhetes de loteria, um imigrante que chegou sem nada e ergueu um império com as próprias mãos. E quando tudo ruiu, ele ainda teve a coragem de pagar primeiro os funcionários antes de acertar dívidas com bancos e fornecedores. Esse gesto simples carrega mais peso do que qualquer cifra. É a marca de um homem que valorizava a gente antes de números. O sequestro que sofreu em 1998 mostrou o lado sombrio de um Brasil violento que não poupava nenhum senhor de 81 anos. E esse episódio, somado às crises e às dívidas, acelerou o fim. Ainda assim, ele tentou recomeçar. A GA Utilidades foi o último fôlego de quem nunca deixou de acreditar no comércio. E aqui fica a reflexão. Quantas empresas que hoje parecem sólidas, gigantescas, podem estar a um passo de desaparecer exatamente como aconteceu com a G. Aronson? Quantas histórias de consumo e memória popular estão sendo escritas agora para amanhã virarem apenas lembranças empoeiradas? Se essa história te fez pensar, deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Você lembra de ter entrado em uma loja da G. Aronson? Compartilhe com a gente. E compartilhe este vídeo com alguém que gosta de relembrar o passado e entender como ele ainda conversa com o presente. E não se esqueça, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias escondidas do nosso comércio, aquelas que a propaganda não conta, mas que mudaram a vida de milhares de brasileiros. Porque, no fim das contas, mais do que falar sobre lojas, nós estamos falando sobre sonhos, escolhas e o preço de não se adaptar ao tempo em que vivemos. Nos vemos no próximo vídeo.